Olá para você, estamos no livro de Provérbios, eu sou a Jaque e esse é o canal De Volta à Essência. Se você chegou aqui por recomendação do YouTube, ou porque alguém te indicou esse canal, ou porque você está inscrito nele, enfim, eu quero dizer para você que a leitura da Bíblia é uma das coisas, se não for a mais importante que você pode fazer na sua vida. Ela é um livro muito antigo, mas ela é o livro mais atual de todos. É possível isso acontecer? É. Sabe por quê? Porque ela é a boca de Deus, ela é vida de Deus pra gente. E aqui nesse canal a gente tem feito algumas leituras de outros livros da Bíblia. Estamos hoje no livro de Provérbios e o intuito aqui é resgatar em mim, em você, a cultura de lermos a palavra de Deus, de ler a Bíblia todos os dias. E por quê? Porque a gente vê muitas coisas sendo pregadas por aí que não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus, não tem nada do que Jesus disse e as pessoas estão caindo em um erro após outro. Sabe quando a Bíblia diz que um abismo leva um outro abismo? Também por isso, porque nós acabamos vendo os enganos, aprendendo os enganos, caindo nesses enganos, quando a Bíblia que está aqui disponível para a gente descobrir o que é a verdade de Deus para nós não lemos. Então, esse canal foi pensado para isso, para que nós possamos resgatar essa leitura, possamos resgatar essa cultura como cristãos, de ter essa comunhão com Deus e de falar com Deus todos os dias e de aprender de Deus todos os dias através da sua palavra. Antes da leitura, vamos orar e vamos pedir a Deus que fale com a gente no que Ele tem reservado aqui nesse livro para mim e para você hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço desde já pela sua palavra e eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas e quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida, a vida de quem está me assistindo. Abençoa essa pessoa, a casa dela e tudo que ela tem. Abra a nossa mente, Deus. Abra o nosso entendimento para que aquilo que a gente lê, nós possamos entender, praticar e não só ser ouvintes. Que a palavra do Senhor nos transforme, nos molde, nos cure e faça de nós pessoas melhores, pessoas transformadas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pegue lá sua Bíblia então, vem aqui comigo, se for o caso, dá um pause aí no vídeo, volta aqui para cá e vamos ler juntos a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 13, está escrito assim: O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos infiéis alimenta-se da violência. O que controla sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. O preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio é odiado e se cobre de vergonha. A justiça guarda quem é correto em seu caminho, mas a perversidade transtorna o pecador. Há quem se torne rico sem nada possuir, e quem se torne pobre tendo grande riqueza. O resgate pela vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meios para se resgatar. A luz dos justos traz alegria, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. A arrogância só produz conflito, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a ajunta aos poucos fará com que ela aumente. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas quem teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é uma fonte de vida que o protege dos laços da morte. O bom senso alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. O homem prudente age com conhecimento em tudo, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro perverso faz cair no mal, mas o embaixador fiel traz saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que atenta para a repreensão será honrado. O desejo cumprido agrada a alma, mas o tolo odeia afastar-se do mal. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição.
O mal persegue os pecadores, mas os justos são recompensados com o bem. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador reserva-se para o justo. Na lavoura do pobre há muito mantimento, mas tudo se perde por falta de juízo. Odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama, o castiga no tempo certo. O justo come e fica satisfeito, mas o apetite dos ímpios jamais se satisfaz. A gente viu aqui vários conselhos que a gente vem falando até nos vídeos anteriores, né? Nossa, quantos conselhos eu tô vendo aqui, até mesmo sobre a língua, né? Que fala quem controla a sua boca preserva a vida, né? E quem fala demais traz sobre si a ruína, né? Novamente aqui falando sobre a ruína, novamente falando sobre o trabalho, quando ele fala até sobre o preguiçoso, né? Sobre a preguiça. Novamente o Senhor falando de novo, novamente o Senhor falando sobre a sabedoria, dizendo que quem anda com sábios vai se tornar mais sábio. Tem até um conselho para pais e filhos aqui, sobre correção, né? Aquele que odeia o seu filho, o poupa da vara, né? Aqui um conselho do Senhor, tipo, se você ama o seu filho, você precisa corrigir, você não pode poupar. E aqui a gente pode entender a vara como várias formas. Pode ser realmente uma vara, pode ser realmente um dizer não, várias coisas aqui nesse contexto. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o versículo 7, que diz assim: há quem se torne rico sem nada possuir, e há quem se torne pobre tendo grande riqueza. É muito importante e interessante também a gente pensar sobre, porque a gente muitas vezes pensa que riqueza é ter dinheiro. É a gente ter recurso, a gente ter influência, ter um poder para resolver as coisas, né? Ter um nome, uma posição, um cargo, enfim, é como se a gente tivesse algo que a gente se apoiasse ali e a gente se considerasse então um rico. Só que aí a gente percebe, ou até a própria vida começa a nos ensinar ao longo do tempo, que não se trata do dinheiro, que você pode ter muito dinheiro e você mesmo assim se sentir a pessoa mais pobre de todas. Você pode ter o dinheiro, mas você não tem o amor, não tem a família, não tem amigos, não tem saúde, não tem amizade, não tem companheirismo, não tem uma série de coisas que, assim, quando a gente vê na nossa vida ordinária, vamos dizer assim, a gente quase não dá valor, porque a gente associa muito a riqueza com ter dinheiro. Mas o texto também ele diz assim, que há quem se torne pobre tendo grande riqueza, né? Ou seja, você pode ter dinheiro, você pode ter um monte de dinheiro, uma conta muito cheia, mesmo assim se sentir pobre, mas também, como o texto diz, há quem se torne rico sem possuir nada. Ou seja, às vezes aquela pessoa que a gente, na nossa cabeça, a gente julga, né? Que ela, coitado, ele é um pobre, ele não tem nada nem ninguém. Ele pode ser muito mais rico que eu e você e todos nós juntos. Porque o conceito dele de riqueza é uma outra coisa, o que ele valoriza é uma outra coisa. Às vezes ele pode não ter o dinheiro, a conta cheia, mas ele tem um amigo, ele tem família, ele tem pessoas que o amam, sabe? Ele tem ali na casa dele, ainda que simples, ainda que pobre, né, como nós falamos assim, ele tem ali amizade, ele tem apoio, ele tem coisas que muitas vezes um rico vai procurar a vida inteira e não vai encontrar. É interessante a gente pensar assim, o que nos move, o que faz a gente achar que nós somos ricos, ou melhor ainda, o que faz você se sentir rico? Você é rico de quê? E você é pobre de quê? A gente julga assim as pessoas de um jeito muitas vezes equivocado, né? A gente pensa que porque aquela pessoa ela não tem influência, não tem uma formação, ela não tem valor algum e às vezes ela tá muito melhor do que nós, que achamos que temos alguma coisa, porque somos arrogantes, achando que o dinheiro é o que nos faz ser alguma coisa. Gente, a palavra de Deus ela é muito interessante quando a gente lembra, a gente começa a ler aqui e a gente começa a ver os conselhos de Salomão, que parece que bate de frente com muitas coisas que são ensinadas pra gente, né? Nós somos muito, assim, ensinados a dar valor ao que se tem, não ao que se é, sabe? Então, quanto mais eu tenho, quanto mais dinheiro, mais bens, mais coisas assim,
para a sociedade que eu mostro que eu tenho, mais valor eu tenho. Só que no final disso tudo eu descubro que eu sou uma pessoa muito pobre, porque quanto mais eu tenho, mais sozinho eu também sou, sabe? Mais solitário eu também sou. E gente, assim, com certeza existem muitas pessoas ricas que fariam de tudo, dariam tudo que elas têm para elas terem uma vida mais simples, mais discreta, e tendo pessoas ao lado delas que realmente as amam, que realmente se importam com elas e não com o dinheiro que elas têm. A gente precisa valorizar aquilo que Deus nos dá. Se você é rico e se sente pobre, o que te deixou assim, né? A Bíblia fala: há quem se torne rico sem nada possuir. Ora, a pessoa ela se tornou, ela não é assim, mas ela passou a ser assim. E a Bíblia também diz: e há quem se torne pobre, tendo grande riqueza. Não é que a pessoa é pobre, ela se tornou pobre. Ora, se ela se tornou alguma coisa, o que aconteceu para que ela se tornasse assim? Seja rico ou seja pobre. E acho que vale a pena a gente pensar sobre nós, a nossa vida, a minha vida, a sua vida hoje. Como a gente se vê? Nos vemos pessoas ricas ou nos vemos pessoas pobres? E se nos vemos pessoas ricas, ricas de quê? E pobre de quê? E vamos trazer os nossos valores, assim, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entende e preserva como valores na nossa vida, realmente como algo que a gente deve valorizar, viver sobre isso, sabe? E não abrir mão dos nossos valores porque a sociedade nos cobra e nos pede alguma coisa, ou porque os outros nos veriam de uma outra forma, talvez mais respeitosa, se a gente falasse e demonstrasse que a gente tem dinheiro. A gente precisa ser fiel aos nossos valores, aquilo que a gente acredita. E ainda que as pessoas olhem para você, que possamos não ter dinheiro e as pessoas nos julguem mal, nos julguem de uma forma inferior por não termos dinheiro, precisamos ser fiéis a nós mesmos, aos nossos valores, quando no fundo nós somos ricos de outras coisas que as pessoas não vão entender e jamais talvez vão entender. Como eu sempre digo, leia a palavra de Deus, se volte para o Senhor, veja onde você tem sido rico, onde você tem sido pobre, sabe? E se você percebe que algo na sua vida, assim, se distanciou dos seus valores, daquilo que Deus queria para você, se algo traz insatisfação, tristeza, frustração, ou porque você se vê rico ou porque você se vê pobre, peça ao Senhor para colocar tudo no seu devido lugar. Peça ao Senhor para que o seu coração jamais se afaste do Senhor, seja alguém rico, seja alguém pobre, mas que o Senhor seja o seu Deus suprindo a sua vida, Ele mesmo, acima de tudo, acima de todos e sobre todas as coisas, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, medita sobre isso, leia essa palavra de novo, veja o que Deus fala no seu coração e, como eu sempre digo, leia a sua Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.